Quando nós analisamos o livro de Gênesis, capítulo 1, entendemos algo interessante. Percebemos a história da criação. E quando nós analisamos o versículo 26, aí disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. E percebemos que o homem foi criado segundo a imagem de Deus. O propósito de Deus é que o homem vivesse eternamente. Mas quando nós analisamos o capítulo 3, percebemos a desobediência do homem. E a pergunta é: quem criou a morte? Deus ou Satanás? O que acontece após a morte? Será que quando o homem morre, vai para o céu? Vai para o inferno? Pois é isso que nós vamos estudar hoje. Saberemos se existe vida após a morte. Qual é a posição da Bíblia? Se existe vida após a morte ou não? Me acompanhe agora para nós analisarmos esses versículos, esse assunto mais a fundo. O assunto, a doutrina da imortalidade da alma é um assunto que tem se debatido em vários sítios. Teólogos, pastores, bispos, padres têm defendido a doutrina da imortalidade da alma. Mas a pergunta é: será que a alma é imortal? Mas antes de nós irmos para a Bíblia, eu gostaria primeiro de chamar a atenção ao irmão para nós analisarmos alguns pensamentos de filósofos, pastores, e até mesmo filmes, música, que mostram que existe vida após a morte, de que a alma é imortal. Eu gostaria primeiro de chamar a atenção, irmão, ao filósofo mais conhecido, Sócrates. Ele que em 470, ele foi ao Egito a fim de consultar os egípcios para assim engrandecer, a sua doutrina, os seus estudos quanto à imortalidade da alma. Eu gostaria de chamar a atenção e verificar alguns documentos, do nosso filósofo Sócrates quanto a este assunto. Ele afirma assim: o filósofo Sócrates, no ano 470 a 399, viajou para o Egito a fim de consultar os egípcios sobre o que eles ensinavam relativamente à imortalidade da alma. De volta à Grécia, instruiu estes ensinos ao seu discípulo mais famoso, Platão, no ano 428 a 348. Então percebemos que Sócrates, no ano 470, ele viajou ao Egito a fim de consultar, aumentar os seus estudos quanto a essa doutrina da imortalidade da alma. Até porque os egípcios foram os primeiros a defender essa doutrina, conforme diz o documento. Diz o seguinte: os egípcios foram também os primeiros a defender a doutrina de que a alma humana é mortal. Então percebemos que os egípcios foram os primeiros a defender essa doutrina. E muitos povos também, nações, que tentaram defender, e hoje se espalhou até nos dias de hoje. E eu gostaria mais de chamar a atenção a últimas palavras de Sócrates, o último documento, que diz o seguinte: Sócrates declara repetidas vezes que a morte é a separação entre a alma e o corpo, no qual está encerrada. A linguagem do filósofo é surpreendente, parecida com a de muitas igrejas cristãs da atualidade. Perceba, a linguagem do Sócrates é a mesma que hoje muitas igrejas hoje ensinam. Algumas igrejas ensinam que existe vida após a morte, de que a alma é imortal, de que quando o ser humano morre, a alma vai para o céu ou para o inferno, independente das suas obras. Ou seja, se a pessoa fez tanto bem, tantas obras boas aqui na terra, quando chega a sua hora de morrer, há uma separação entre a alma e o corpo. Ou seja, o filósofo afirma o seguinte, que o ser humano é tricotomista. O ser humano tem alma, corpo e espírito. Mas de acordo com a Bíblia, o ser humano não é tricotomista, mas sim holístico. Ou seja, o ser humano é um todo. Alma, corpo e espírito. Então, algumas igrejas, filmes, talvez que você já viu,
que ensinam que existe vida após a morte, de que quando alguém morre, aparece no sono, aparece em casa, falando com outras pessoas que estão vivos. Mas o que realmente a Bíblia diz? Será que o que as outras igrejas dizem é o que está certo? Nesse grande conflito entre o bem e o mal, quem está errado, quem está certo? Existe mesmo vida após a morte? Porque quando nós analisamos os argumentos de algumas denominações, e claro, o argumento do filósofo Sócrates e Platão, ensinaram de que a alma é imortal e que o ser humano é dicotomista, ou seja, o ser humano tem alma, corpo e espírito. E quando ele morre, a alma vai para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno, conforme algumas denominações e alguns pastores, padres ensinam. Mas agora, o que a Bíblia diz? Vamos agora mergulhar, porque são pensamentos humanos. Agora vamos descobrir na palavra de Deus como é que a Bíblia descreve a morte. Será que é mesmo um sono? Ou existe vida após a morte? Então, esteja atento para mais um estudo da palavra de Deus. Como nós vimos, algumas denominações e filósofos que defendem claramente a doutrina da imortalidade da alma e que dizem que existe vida após a morte. Mas pronto, isso são argumentos humanos, não tem embasamento bíblico. Mas agora, vamos deixar essas ideias de lado, vamos pegar na palavra de Deus para nós entendermos se o assunto da imortalidade da alma é mesmo bíblico ou não. Primeiro, para nós entendermos a questão da imortalidade da alma, é necessário primeiramente mergulharmos na palavra de Deus. E o profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: assim a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regras sobre regras, regras sobre regras, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, o profeta Isaías nos ensina de que quando nós queremos estudar um assunto, devemos pegar um texto aqui e um texto aí, ou seja, um pouco aqui, um pouco ali, regras sobre regras, para nós entendermos um determinado assunto. Porque para nós entendermos esse assunto, é preciso nós pegarmos Gênesis, Apocalipse, 1 Coríntios e outros livros mais, para nós entendermos esse assunto da imortalidade da alma. Primeiro, para nós entendermos se existe vida após a morte, teremos que saber o que é a morte. Segundo a Bíblia, a morte é um sono. A morte é alguém, quando a pessoa morre, ela deixa de existir, tudo cessa, os pensamentos, não é? O coração, tudo deixa de existir, passa de funcionar. Então, quando nós analisamos o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: e formou Deus o homem do pó da terra, ele soprou-lhe na narina o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Primeira coisa, Deus, ao formar o homem, ele usou dois elementos. Primeiro, o pó da terra, e depois o fôlego da vida. Ou seja, Deus, ao criar o homem, ele soprou-lhe na narina fôlego, que no hebraico, ruá, que é o poder vitalizante de Deus. Aí está a criação do homem. Então, quando o homem morre, o que acontece? Se quando Deus criou o homem, que criou com duas uniões, o pó da terra e o fôlego da vida. Agora, vamos descobrir, não é? Para vermos como é quando o homem morre, o que acontece? Existe mesmo vida após a morte? Veja o que a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 146, versículo 4, diz assim: quando lhe sai o espírito, ele volta ao pó. Nesse momento, nesse mesmo dia, cessa todos os seus planos, ou seja, todos os seus pensamentos. Ou seja, quando sai o espírito, o fôlego, o ar do homem, o pó, ou seja, o corpo volta à terra conforme era, não é? E todos os seus planos, todos os seus pensamentos, no mesmo dia param, tudo cessa. Por quê? Porque ele deixou de existir. Então veja, o homem não é tricotomista, o homem é holístico. Por quê? Porque Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou na narina o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma, não a ter uma alma, mas a ser uma alma. Então, eu tenho ficado estarrecido com certas pessoas, pastores, pregadores, que
afirmam claramente que existe vida após a morte. Querido irmão, a Bíblia diz que não existe vida após a morte. E outros textos que nós vamos ler. Mas se alguém defende a doutrina da imortalidade da alma, defende que existe vida após a morte, eu gostaria de chamar a atenção a esta pessoa para conhecer mais o Evangelho, para conhecer mais a palavra de Deus. Porque só os dois textos que nós lemos já destroem todos os argumentos de filósofos, pastores, bispos que defendem a imortalidade da alma. E nós vamos analisar ainda outros textos claros, não é, que mostram que Deus não aceita a doutrina da imortalidade da alma, de que o homem não é imortal, o homem morre. Por isso é que Deus disse a Adão e Eva: se vocês comerem desse fruto, certamente morrereis. E Satanás apareceu dizendo: se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer, vocês vão viver livremente. Ou seja, o que Satanás estava a colocar na mente de Adão e Eva é que eles seriam eternos. Ou seja, Deus criou o homem para viver eternamente, mas Satanás afirmou que o homem pode pecar e viver eternamente. Por isso é que depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, né, por Deus, eles queriam conduzir Adão e Eva à árvore da vida, para que eles comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Mas como Deus é o soberano, onisciente, mandou 2 anjos para proteger a árvore da vida. E assim, diz Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, e não a vida eterna. Quando a pessoa morre, ela volta ao pó, e ao pó tornarás, e lá ele fica aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas dizem também que quando a pessoa morre, os maus vão para o inferno. Querido, o inferno não existe, né? O inferno não existe. O que vai existir é lago de fogo. Quando nós analisamos o livro de Apocalipse, capítulo 20, percebemos que Satanás e a besta, e não só, todos aqueles que andaram segundo as suas ideias, serão jogados no lago de fogo, inclusive o inferno. O inferno não existe. Quando a pessoa morre, ele vai para a sepultura, esperando a segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, existem mais alguns textos para nós analisarmos bem essa questão, para nós entrarmos na profundeza desse assunto, para sabermos se existe vida após a morte ou não. Venha comigo. O livro de Isaías 28, versículo 13, nos ajuda a entendermos essa questão. Por isso é que nós pegamos o texto de Gênesis e Salmos para entrar em harmonia e entendemos a questão da doutrina da imortalidade da alma. Eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção do irmão para mais um texto para nós analisarmos. No capítulo 14, versículo 14, vê o que diz. Eu faço uma pergunta. Veja a pergunta: quando o homem morre, por acaso voltará a viver? É uma pergunta que Jó faz. E a resposta está no mesmo livro. Jó capítulo 7, versículo 9. Diz assim: assim como as nuvens se desfaz e somem, aquele que desce à sepultura nunca voltará a subir. Vê, o verso 10. Nunca mais voltará à sua casa, nem mesmo o seu lugar o conhecerá mais. Ou seja, o Jó fez uma pergunta: quando o homem morre, porventura tornará a viver? E ele responde que não, aquele que desce à sepultura, ou seja, aquele que morre, jamais tornará a viver, não é? E jamais conhecerá a sua casa. Então, quando alguém diz que a pessoa quando morre, aparece no sono, vem falando com os seus parentes, irmãos, perceba uma coisa, a Bíblia diz que Satanás é o anjo de luz. Ele pode se transformar em pessoas que já faleceram, porque ele tem esse poder. Então, entenda bem, a Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura e lá fica aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Mais um texto para entendermos esse assunto é Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Presta atenção, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. Verso 6. O ódio, o amor, o ódio, a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte
do que se faz debaixo do solo. Ou seja, Eclesiastes está afirmando que os vivos, nós os vivos, sabemos que um dia vamos morrer, ok? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaze, ou seja, foi entregue ao esquecimento. O seu ódio, o amor, tudo isso desaparece, não é? Então a Bíblia não apoia vida após a morte. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura. E eu lembrei do texto de João, capítulo 11, onde menciona, não é, a ressurreição de Lázaro. Jesus disse a Lázaro, Lázaro, sai para fora. Se as pessoas quando morrem vão para o céu, então Jesus poderia dizer, Lázaro, desce do céu ou sai do inferno. Mas Jesus não disse isso, disse, Lázaro, sai para fora. Então, queridos irmãos, o livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 16 a 17, diz que todos aqueles que hoje dormem no pó da terra ressuscitarão quando Jesus voltar. Por isso, essa ideia, essa doutrina que algumas igrejas, filósofos, pastores, teólogos defendem que a alma é imortal e que existe vida após a morte, é diabólica e que a Bíblia não apoia isso. Por isso, o que eu e você devemos fazer é mergulhar no livro, na palavra de Deus e entendemos aquilo que Deus revelou aos seus profetas. Por isso, nunca se esqueça, temos um céu a ganhar e um inferno a evitar.